Olá, eu sou a jornalista Vanessa Ubner e este é o Pod Pós-Uno, o podcast da pós-graduação da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Seja bem-vindo. Este espaço é de conversa e interação entre especialistas de diferentes áreas sobre assuntos que movem a nossa vida. A ideia aqui é simplificar conceitos, compartilhar conhecimentos e vivências. Este segundo episódio do Pod Pós-Uno, vamos falar sobre o curso de especialização Lato Sensu da UNO, MBA em Finanças, que já está na 8ª edição com matrículas abertas. Afinal, como administrar as nossas finanças? Por que controlar os números é tão importante? Para este bate-papo, nós convidamos o professor Fabiano Marcos Bagatini, diretor de Planejamento e Controle da UNO Chapecó, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, atual UNO Chapecó, especialista em Economia de Mercado e Estratégias de Negócios pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, egresso do MBA em Finanças pela UNO, é professor do curso de Administração em Regime de Tempo Integral na UNO Chapecó, experiência na área de Administração com ênfase em Administração Financeira. Professor Fabiano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Agradeço o convite, agradeço a presença dos colegas para a gente fazer esse bate-papo aí sobre finanças empresariais. Também nossa convidada, a professora Marielle Lautzen, mestre em Ciências Contábeis e Administração com graduação em Administração e especializações nas áreas de Gestão Empresarial e Finanças pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, experiência em Administração com ênfase em Administração Financeira, docente da UNO Chapecó, atuando nas disciplinas de Administração Financeira, Orçamento Empresarial, Análise de Investimentos e Finanças Empresariais. Atua ainda como professora e tutora na modalidade EAD e professora do MBA em Finanças na disciplina Cálculos Financeiros. É gerente do setor financeiro e controladoria da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Pós-Uno. Obrigada, Vanessa. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando experiência, vivências do lado do professor Bagatini, do lado do Douglas, do seu lado. Então, muito obrigado por esse momento. Obrigada. Também nosso convidado hoje, Douglas Gaio, autor do livro Como Decolar os Resultados da Sua Empresa, diretor operacional e financeiro da Zuc Consultoria, empreendedor em série, pós-graduado em Engenharia de Produção pela UNO Chapecó e também egresso do curso de MBA em Finanças da UNO e MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialista em Planejamento Estratégico e Financeiro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Pod Pós-Uno. É uma honra, Vanessa. A gente percebe que a gente venceu na vida quando você está do lado da apresentadora do jornal e dos seus mestres, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de coração. Muito obrigado pelo convite, pessoal. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, gente, por que as empresas quebram? Gostaria de soltar esse questionamento, que ele é bem polêmico, inclusive, né? Mas bem específico, e eu acho que a gente pode iniciar com ele. Por que as empresas quebram? Vou dar o pontapé inicial, então. Olha só, se a gente fizer pesquisas e jogar essa pergunta na internet, por que as empresas quebram? Vão sair lá uma série de variáveis, de fatores, elencando os motivos, né, de por que as empresas quebram. Lá tem fatores relacionados a marketing, né, enfim, fatores de logística, fatores de produção, mas tem N fatores que são vinculados à parte financeira, né, às finanças das empresas. A gente pode elencar aqui falta de capital de giro, né, falta de recursos financeiros para atividade operacional, problemas de gerenciamento de estoques, dificuldade de interpretação do que é lucro e do que é caixa. Então tem uma série de fatores que podem levar a problemas para as empresas e, consequentemente, elas fecharem as portas, que estão vinculados a essa questão financeira, né? Que é o foco da nossa conversa aqui. A gente vai tratar sobre finanças empresariais. Então tem uma série de fatores financeiros que dificultam o crescimento e a sobrevivência das empresas. E às vezes os empresários, os empreendedores, os gestores, eles têm dificuldade de compreender alguns conceitos, né? Entender essas situações, enfim,
que fazem parte do dia a dia, de quem administra, de quem gerencia empresas, organizações, empresas sem fins lucrativos, enfim. Por isso que é tão importante alguém especializado, na verdade, para lidar com tudo isso, né? Que é muito que se busca e se estuda no MBA em Finanças, né? Exatamente, Vanessa. É um conjunto de fatores que levam a empresa a quebrar, mas um fator preponderante, com certeza, é a falta de especialização. Então, ferramentas básicas como o que é faturado, quanto tenho a receber, quanto que eu tenho a pagar, qual é a inadimplência da minha empresa, o que eu preciso pagar amanhã, qual é a taxa que eu pago no meu cartão de crédito. Informações básicas, muitas vezes não são conhecidas, não são consideradas na hora de fazer a gestão. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando você começa a ignorar os números, eles, consequentemente, começarão a ignorar a empresa. Então, quando a empresa começa a gestar sem pensar nesses controles que são básicos, ela começa a operar no prejuízo ou começa a operar sem caixa, e aí o mercado também começa a ignorar a empresa. Não consegue contratar, não consegue comprar, não consegue linhas de crédito. Então, os números começam a ignorar a empresa. E é legal isso, né, Mari? Se você me permite complementar isso, eu costumo dizer que gerenciar uma empresa é como dirigir um carro. É a mesma coisa. Para que você faça uma viagem segura, você precisa do marcador de velocidade, o marcador de combustível, o marcador de temperatura do motor, né? E, infelizmente, muitos dos empresários que a gente atende, eles não têm esse painel de controle. Então, literalmente, eles dirigem o carro deles às cegas. Então, a chance de dar um problema muito grande é bem significativa, né? Eu tenho alguns anos de mercado financeiro, assim, né? Vamos deixar o tempo para lá, né? A gente não cronometra mais isso. Mas, infelizmente, eu vi muito mais empresas quebrarem do que eu gostaria. Desde a época que trabalhei em banco e depois a segunda etapa da minha vida trabalhando com consultoria. E eu diria que 99,9% dessas empresas quebram exclusivamente por problema de caixa. É o que o Bagatini falou, o que você trouxe. Chegou o momento de pagar o boleto do fornecedor, eu não tenho dinheiro. Chegou o momento de pagar o meu funcionário, eu não tenho dinheiro, né? Essa é a sensação percebida. Só que a sensação raiz, ou a causa raiz disso, não a sensação, né? É aquilo que você falou. Eu não estar olhando para o painel de controle do meu carro o tempo inteiro. Então a coisa começa a se perder. Eu imobilizo o capital onde que não devo, não olho para aquilo que está passando às vezes despercebido, né? E aí a consequência disso, eu abri a empresa segunda-feira e eu não consegui pagar os boletos, né? E aí não consigo comprar mercadoria, não consigo ter mão de obra, não vai para frente, né? E às vezes o gestor, o empresário, não é um pecado, né? É que na ânsia, na vontade de empreender, de iniciar algo novo, a pessoa não teve tempo para se capacitar, para trabalhar em pós-graduação, para estudar, para buscar conhecimento. Às vezes a pessoa teve a ideia, teve a vontade e foi colocar em prática. Então faltou a ela o quê? Faltou esses instrumentos que você comenta, esses indicadores, porque fazendo, né? Melhor fazer do que não fazer. Começa de qualquer jeito. Então, às vezes, as pessoas pecam, falando dos profissionais, dos gestores, enfim, não porque elas querem, é porque assim, você começa a empresa e você é responsável por contratar, você é responsável por demitir, você é responsável por fazer a compra de matérias-primas, você é responsável por controlar o caixa, você é responsável por verificar quais os boletos você tem que pagar semana que vem. Então, você entra numa fumaceira aí no dia a dia empresarial que você não consegue parar para colocar, né, a cabeça fora, né, e acima da floresta e olhar toda ela. E às vezes isso leva, esse dia a dia, as pessoas, os gestores, enfim, eles têm essa dificuldade, né? Então, qual que é o caminho, né? O legal seria se eles tivessem esse tempo para planejar, para acompanhar, para identificar problemas, enfim, para ter os indicadores, para verificar, nós faturamos 10 é bom ou ruim? Eu não sei dizer se 10 é bom ou ruim. Por que eu não sei dizer? Porque eu não sei dizer o que eu quero, né? Se você não faz planejamento, você vai controlar o quê? Se você não planeja, você não tem o que controlar. 10 pode ser bom se você tinha como meta 10. Agora 10 pode ser ruim se você tinha como meta 100. Você atingiu 10% da meta. Então, são variáveis que assim, ó, diariamente a gente vê exemplos, né? Eu e a Mari, que estamos mais em sala de aula, dos nossos alunos que trazem esses exemplos das empresas familiares, enfim, e o Douglas no dia a dia, na vivência das consultorias, que às vezes as pessoas, os gestores, os profissionais,
eles se perdem porque eles não têm tempo e às vezes porque não tem capacitação, né? Não tem o conhecimento para desenvolver isso que a gente está discutindo aqui, né? E um ledo engano do empresário é achar que ele, por ser bom operacionalmente, ele não precisa fazer gestão, né? É bem comum isso, é meio cultural até, né? E é bem isso que você falou, né? Eu preciso entender que eu, quanto empresário, eu não basta ser um bom operador, né? E é o que acontece, se você for estudar os empresários no Brasil, o cara era um baita mecânico. O que ele faz? Ele abre uma mecânica. Aí ele sabe fazer o trabalho operacional, mas não tem essa vivência que você falou, né? Para fazer a gestão. O gestor acaba ficando aquele famoso, vai apagar o incêndio. É. O bombeiro vai apagar o incêndio. Qual o incêndio que a gente vai pagar hoje? Qual é o boleto? Serão os boletos que eu vou pagar hoje? E esquece de procurar a causa do incêndio lá no passado, dias atrás. Ou de pensar como eu vou evitar que esse incêndio aconteça novamente para frente. Então aí falta planejamento, né? Então, planejamento financeiro. Porque hoje em dia o planejamento é dar o norte da empresa, define a meta, onde eu vou chegar, o que a minha empresa quer ser daqui 5, daqui 6 anos, daqui 1 ano. O que eu espero da minha empresa? Então precisa do planejamento. E planejamento é uma das habilidades do gestor financeiro. Vejam só, do financeiro. Que a gente pegar alguns artigos, a gente via muito o gestor financeiro, aquele cara que pagava a conta, recebia a conta. Não, o gestor financeiro, ele é estratégico. Ele é estratégico. Porque hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam na gestão. O processo orçamentário, a macroeconomia, a microeconomia, estatística, que ajudam o gestor financeiro para isso, que ajuda a criar cenários, né, para enxergar o que eu posso evitar os riscos da minha empresa. Aí eu vou usar ferramentas, PPL, TIR, Payback, para que eu consiga pensar, por exemplo, no fluxo de caixa de um projeto futuro, o que o mecânico não fez quando montou a empresa e não pensou como que seriam as consequências, como eu ia gestar meu negócio, qual seria as despesas, os custos que eu teria, o preço de venda que eu vou ter, sem pensar nesse fluxo de caixa projetado. E isso, com certeza, faz com que a empresa lá na frente tenha problema de caixa. Muitas vezes, quando eu encontro o problema, eu acho que a solução está em vender mais. Mas às vezes, né, professor, a gente tem que dar um passo para trás e reorganizar os processos e planejar, né? Como fazer isso? Como planejar? Como começar esse planejamento? Isso também é comum, né? Às vezes as empresas têm problemas financeiros e uma das primeiras decisões dos responsáveis, dos profissionais vamos aumentar as vendas. Porque se a gente vender mais, nós vamos sair desse buraco, nós vamos sair desse atoleiro. E às vezes é o contrário. Às vezes você primeiro tem que dar um passo atrás, isso que você comenta, tem que rever os processos, tem que rever prazos de pagamento, prazos de recebimento, tem que negociar com fornecedores, tem uma série de ações internas que precisam ser executadas. Às vezes a empresa tem que vender a sede social que está lá, que não é o negócio core da empresa, que não é a atividade. Diz o empresário que é um investimento, hein? Esse problema é muito comum, essa dificuldade assim, de imaginar que aumentar volume de vendas, aumentar faturamento vai resolver esse problema. Na verdade, você pode afundar ainda mais a empresa, né? Você precisa fazer esse retorno e fazer alguns ajustes internos. Às vezes você precisa reduzir, enxugar, você precisa encontrar fontes de recurso financeiro para você evitar o capital terceiro, que é muito caro, que esse capital de curto prazo, que é muito caro, que é difícil às vezes pro pequeno empresário. Para as empresas maiores, às vezes essas linhas de crédito são mais tranquilas de você conseguir. Agora, pro pequeno empresário, pro microempresário, ele sofre para conseguir linhas de crédito mais suaves, digamos, do ponto de vista de taxas de juros. Então tem que dar um passo atrás, tem que revisar prazo de pagamento, prazo de recebimento, tem que fazer uma série de ajustes. E isso a gente também trata no MBA em Finanças, né? Então a gente trabalha lá um assunto que é gestão do capital de giro, administração do capital de giro, e a gente passa por essa série de conceitos aí que para quem está dentro do assunto, assim, quem trabalha, é muito tranquilo, mas acredito, né, que no dia a dia isso seja
às vezes bem complexo de você explicar para as pessoas e colocar isso em prática, né? Então, Fabiano, é difícil você dizer que pro empresário que ele tem que vender menos, porque na cabeça dele, de fato, ele acha que tem que vender mais, né? Só que aí entre os conceitos que você estava falando, entre o MBA que você estava falando, né? Eu entender quanto que é a minha margem de contribuição, quanto que é a minha margem de contribuição por minuto, eu entender o que é um efeito tesoura, que quando eu vendo mais, a minha necessidade de capital de giro triplica, né? Tanto é verdade que se você olhar, certamente na tua rua tinha uma empresa que cresceu muito da noite pro dia e 3, 4, 5, 6 meses, um ano depois quebrou. Por quê? Porque quando você é pequeno, você tem um tamanho de necessidade de capital de giro. Quando você cresce, isso cresce exponencialmente, né? E as pessoas não entendem, né? E eu costumo dizer que fazer gestão é como se você tivesse uma caixa d'água em casa. Os professores não gostam de mim, Vanessa, porque eu quebro todos os conceitos, assim, né? O que é uma caixa d'água? Para que serve uma caixa d'água, né? Para que você tenha uma reserva de água. Se em algum momento você tiver uma interrupção de fornecimento ou um consumo exagerado, você vai ter uma reserva lá. A saúde financeira de toda e qualquer empresa está diretamente relacionada com essa liquidez dela, com quanto dinheiro que ela tem no caixa, com quanta água ela tem na caixa d'água dela. Então, o que é a gestão financeira dentro de uma empresa? É eu entender quanto dinheiro está entrando na minha caixa d'água, quanto dinheiro está saindo da minha caixa d'água e quanto dinheiro sobrou nessa caixa d'água, né? Então, o primeiro passo para você fazer uma gestão eficiente, para você começar isso, é isso. Você tem que entender o teu cenário atual. Conhecendo intimamente o teu cenário atual, e aí tem que ser assim, fiel a isso, né? Porque sabe aquela história assim, você encontra o Fabiano no mercado domingo de manhã, ela, Fabiano, quanto é que tá dando de lucro a tua empresa? Mais ou menos 5 ou 25, né? É sempre assim, né? Mais ou menos 5 ou 25. Não tem clareza, Não né? tem clareza, né? E aí você imagina que você tá naquele mesmo carro lá do começo do nosso podcast, que você acha que você tá 80. Então você tá andando numa velocidade tranquila, mas em verdade você tá em 120 por hora. E aí o risco, né? Então você não ter isso muito bem definido, não ter isso muito bem claro na tua empresa é pior do que se você não tivesse a informação, né? Então o primeiro passo para fazer uma gestão eficiente, para você dar essa virada, para você virar de fato um empresário de sucesso, é medir qual que é o atual nível de saúde financeira da tua empresa para você poder, opa, então eu tô aqui, agora eu quero chegar aqui. Aí entra o planejamento, né? E o que o MBA te ajudou a chegar a esse conhecimento, né? A essa solução para a empresa ser uma empresa de sucesso. O meu MBA foi o meu carro, o meu motor, o meu volante, foi o meu câmbio, né? O MBA me trouxe esse ferramental. Porque assim, a gente não pode desconsiderar que existe a técnica envolvida nisso, né? Se eu fizer isso de uma forma incorreta, eu vou ter um número incorreto também. Então eu sou muito grato à UNO, sempre falei pro Bagatini isso, sempre gritei aos quatro ventos isso, que o MBA me trouxe esse suporte técnico para que eu pudesse chegar nesse nível de chegar para o empresário e dizer, olha, o teu lucro foi tanto, o teu faturamento foi tanto, a lucratividade foi tanto, o retorno sobre o capital imobilizado foi tanto, né? Ó, esse produto A é melhor de você vender do que o produto B porque ele te entrega mais margem de contribuição, né? Então isso é inteligência financeira. Não é sair vendendo mais, é vender aquilo que de fato traz retorno financeiro, né? Inclusive isso é um erro muito grande de todo empresário nosso aqui na região. Ah, eu faturo 1 milhão por mês. E daí? Quanto que sobra disso? Exatamente. Né? Porque assim, faturar 1 milhão é lindo, né? Ostentar um faturamento de 1 milhão é lindo, mas e aí, quanto que sobra no final do mês? Para mim, o faturamento não fala nada. E aí esse ferramental todo, ele vem para trazer isso, né? O dinheiro do empresário não é o faturamento, né? Aí eu tenho imposto envolvido, eu tenho custo de insumo, eu tenho custo de mão de obra, que não eu é tenho pouco. estrutura, né? E então eu tenho que entender quanto que sobra. A minha função como dono de uma empresa nada mais é do que gerar lucro, né? Toda e qualquer empresa, ela nasceu com esse propósito de gerar riqueza. Se ela não estiver gerando riqueza, não faz sentido, né? A gente fazia um trabalho um tempo atrás para uma ONG aqui da cidade e né, uma organização sem fins lucrativos, ela não pode ter lucro, né? Conceitualmente falando, né? E, cara, se não gerar caixa, a ONG não se sustenta. Aí você imagina que se uma ONG precisa de dinheiro para se sustentar, que não tem o objetivo primário de lucro, imagina uma empresa que nasceu só para ter esse resultado, né? Então, o curso vem muito nesse sentido, de te dar esse ferramental, te dar esse suporte para você deixar de fazer gestão por achismo. Uma coisa que a gente não pode fazer mais na nossa vida é gestão por achismo, né? Então, eu só quero complementar aqui a fala do Douglas, quando ele comenta que a empresa tem o faturamento de 1 milhão. Isso é bom ou ruim? Primeiro que a gente não sabe se é bom ou ruim se ele não tem a meta, né? Se ele não tem o planejado versus o executado. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não sabe se é bom ou ruim, se ele não sabe para onde ele está indo, para onde ele quer ir, então não sabe se 1 milhão é bom ou ruim. Bom, ele faturou 1 milhão. Aí ele não sabe quanto sobrou disso. Porque é o que o Douglas vinha comentando, assim, dos demais indicadores. Então, você fatura X valor, mas quanto sobra disso? Qual é o lucro dessa atividade operacional? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto beleza, nós
temos lucro, a gente vende e tem lucro. Só que aí eu vou para a parte do fluxo de caixa, onde eu tenho que fazer os pagamentos, honrar as minhas obrigações enquanto empresa, e eu não tenho caixa. E aí o empresário, o empreendedor, o profissional, às vezes ele tem essa dificuldade, as pessoas têm essa dificuldade. Porque, ok, eu vendo, eu estou acima da meta, ok, eu tenho lucro, mas eu vou olhar para o caixa e eu não tenho recursos disponíveis para efetuar os pagamentos. E aí esse é o dilema, né? Entre lucro e caixa. Então aí a gente entra, na verdade é sobre tudo que a gente vem conversando aqui, né? Então essa é a situação, né? Lucro versus caixa. Esse é um outro grande desafio do gestor financeiro, é lidar com esse dilema. Que momentos que eu vou ter que buscar dentro da empresa maior lucro, rentabilidade ou liquidez, que é o caixa. Então eu vou ter projetos dentro da minha empresa que eu vou ter que priorizar o lucro e haverá momentos que eu vou ter que priorizar a liquidez da minha empresa. Então quando eu me proponho lá a vender a prazo, eu tenho que entender que eu posso ter lucratividade na venda daquele produto, mas a minha liquidez, dependendo desse prazo que eu concedo ao meu cliente, não vai ser tão alta. Então, quanto menor esse prazo que eu dou ao meu cliente para recebimento, maior é a minha liquidez. Então, eu preciso pensar na liquidez. Então, haverá daqui a pouco projetos com maior rentabilidade e outros com maior liquidez. E eu preciso determinar em que momento isso vai acontecer. Por exemplo, quando a empresa faz uma promoção, uma liquidação de produtos, ela está priorizando aí, muitas vezes, a liquidez em detrimento da lucratividade e rentabilidade. Então, o gestor precisa estar sempre equilibrando esse dilema aí que a gente chama dentro da gestão financeira, que é a rentabilidade e lucratividade versus a liquidez. Isso um pouco de clareza de orçamento também, né, professora? Acho que isso vem ao encontro, né? O orçamento é outro pilar, né? O orçamento ele é importante tanto para o CPF, para a pessoa física, e tão importante quanto para o CNPJ, para a pessoa jurídica. Então, o orçamento, ele te dá normalmente o orçamento, ele inicia quando você está finalizando um ano e você elabora o orçamento para o ano seguinte, juntamente com o planejamento de curto prazo. Então, o orçamento, ele dá clareza quais são as metas que nós enquanto empresa, precisamos cumprir para o exercício seguinte. Então, se tem o orçamento, ele é fundamental que ele seja feito, porque a partir do orçamento você consegue saber se aquele faturamento que o Douglas comentou de 1 milhão, ele foi bom ou ruim naquele determinado período. E aí você entra no realizado, no acompanhamento daquilo que foi orçado. Então, o orçamento, ele é um dos pilares dentro das finanças empresariais e que a gente trata também enquanto componente, enquanto disciplina no MBA em Finanças. Nós temos uma disciplina que trata de orçamento. Vejam, o gestor tem muitas ferramentas para gerir. Quando a gente fala de demonstrativo de resultado, que vai me mostrar lá o lucro, me mostra o caixa, eu estou falando do presente e do passado. A única ferramenta que vai dar projeção para pensar no futuro é o orçamento. É apenas uma das ferramentas mais importantes, se não primordiais, para pensar no futuro. Porque eu vou planejar o próximo exercício, eu vou planejar um próximo período, pensando nas metas, nos objetivos, naquele planejamento que a gente falou lá no início, do onde a minha empresa quer estar. O orçamento é uma dessas ferramentas para que eu consiga chegar e cumprir aquele planejamento. E quando eu tenho o orçamento previsto, que aquilo que eu pensei, que eu planejei, que eu estimei que a minha empresa ia acontecer da minha empresa, eu tenho que pensar no realizado, tá? De fato, o que aconteceu? Porque primeiro vem o planejamento, né? Antes do fato. E o controle vem depois do fato. Então não adianta eu planejar, fazer um orçamento, colocar ele na gaveta e fechar lá dentro da minha gaveta. Eu preciso resgatar e acompanhar. Ok, isso eu consegui cumprir, essa outra coisa eu não consegui cumprir. Por quê? Por que isso aconteceu? Então quais medidas corretivas eu vou adotar para que eu consiga cumprir isso que está estabelecido no meu orçamento, para chegar lá na minha meta de planejamento. Então aí a gente tem a outra coisa, né, Bagatini, que é a controladoria. A controladoria faz isso. O que é a controladoria? A controladoria é mais um braço da gestão financeira que ele subsidia informações para que a gestão tome decisões mais assertivas. E aí entram os cálculos também que você traz no MBA em Finanças, né? Sim, esses cálculos, temidos cálculos, né, que na verdade são ferramentas
de gestão. Eu preciso conhecer lá o meu payback. O que é o payback? Em quanto tempo eu vou ter o retorno lá da minha mecânica? Quanto tempo eu vou ter esse investimento de volta? Em quanto tempo eu vou conseguir resgatar aquele valor que eu apliquei lá? Tirei lá da minha pessoa física, abri uma empresa, coloquei lá no meu CNPJ. Em quanto tempo eu vou ter esse valor de volta para minha pessoa física? Quanto tempo eu vou ter esse retorno? Eu vou ter lucratividade com esse projeto? Qual é a minha taxa de retorno? Né? Então, os cálculos são importantes justamente para mim conseguir prever esses cenários. Então, os cálculos, eles estão base para tomada de decisão. Então, preciso realizá-los de forma assertiva. Bem como o Douglas comentou antes, não adianta eu fazer um cálculo por fazer. Eu preciso saber, além de saber fazer o cálculo, preciso saber interpretar o que ele quer dizer. Que o cálculo, vamos dizer assim, um software faz. Mas a grande questão é olhar para aquele número e entender o que ele quer dizer, o que eu vou fazer, qual é a minha próxima decisão, a decisão que eu vou tomar pensando nesses números que estão apresentados para mim nesse momento. E aí a gente olha as interferências externas também, né? Que são os cenários, os indicadores, a situação econômica. E aí entram essas interferências externas também. E é louco isso, né, pessoal? Vocês sabem qual que é o maior motivo das pessoas não baterem metas? Vocês têm noção disso? Já refletiram sobre isso? 99% das vezes é porque elas não têm a meta definida. Perfeito, é isso então, aí. assim, se você não tem o alvo, que é o teu orçamento, não adianta nem você analisar o cenário externo, né? Então, o orçamento, ele tem essa base. Outro erro bastante comum, né, na hora de fazer o orçamento, né? Porque o empresário faz muito orçamento do faturamento, nunca da estrutura, né? Geralmente é assim, né? Então, eu faturei 35 milhões ano passado, eu quero faturar 20% a mais. E aí? Esse 20% é suficiente para criar, para construir o resultado que você espera, né? Então aí vem todo esse acompanhamento, né? A gente tem que formar o orçamento de trás para frente. Você perguntava antes, né, Vanessa? Tá, mas na prática como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente começa isso, né? Isso, né? Porque a gente fala em faturamentos volumosos, mas e o pequeno, né? Como é que eu começo a planejar? Eu tenho que colocar isso numa planilha? Como é que é isso? Tem um caminho só, anotar todo e qualquer centavo que entra e sai da tua empresa. Ah, mas eu paguei a multinha do estacionamento, é só R$12. Não interessa, vai colocar lá. Ah, mas eu comprei balinha para recepção, isso não precisa, né? Precisa. Se saiu do caixa, se entrou no caixa, você vai anotar, né? Isso vai te dar uma visão clara de qual que é a tua atual estrutura e aí, baseado nisso, você consegue simular, né? E o legal do planejamento orçamentário é isso, né? Porque você consegue, antes de alocar o teu dinheiro, antes de mobilizar o teu dinheiro, tu sabe o retorno que aquilo pode te trazer ou não, né? Então, hoje eu faturo 10, eu quero faturar 15 ano que vem. Eu tenho uma estrutura que me custa 5, ela vai me custar 8. Essa modificação que a gente fez do primeiro para o segundo ano me trouxe mais ou menos retorno. Ah, deu menos, então peraí, vamos para outro caminho, vamos refazer isso, né? É como se eu te dissesse, Vanessa, começa a dirigir. Aí tu, tá, beleza, para onde? Ah, não sei, dirige. Aí você vai pro norte, eu queria que você viesse pro sul, né? Então tem todo um dispêndio de dinheiro, inclusive, que você às vezes é muito caro para você fazer a curva, voltar, né? Retomar para a rota original, né? Então a base do teu planejamento é isso. Você tem que entender como que tá a tua empresa nesse momento. Então você começa anotando, cria, cara, caderninho, se não tiver ferramenta, né? A gente escuta muito, mas eu não tenho investimento para comprar um software. Cara, um caderninho de pão, né? Um caderninho de pão, você monta um fluxo de caixa, você monta uma DRE, você monta um orçamento, vai demorar um pouquinho mais, né, prof? Mas vai ter a mesma eficiência. A gente falava antes do apego ao papel e à caneta. Tá vendo? Mas ele funciona também, funciona, né? Tão bem caso quanto. Também funciona. Às vezes é uma muleta, né? A muleta é assim, nós não temos um sistema para gerenciamento, nós não temos... Mas é exatamente isso que o Douglas está enfatizando, assim. Às vezes é mais uma desculpa, uma muleta que a gente não faz porque não tem um sistema. Mas você pode começar no caderno e na caneta. Uma planilha, né? E enfrentar isso, né, Bagatini? Porque geralmente, assim, a gente tem medo, né? E aí quando a gente tem medo de finanças, a gente foge, ao invés da gente encarar. Tudo na vida é assim, né? Eu não gosto de tal coisa. Então tu já passa longe, né? Você já desvia, né? Então é atitude, disciplina da gente, quanto empresário, entender que, de fato, eu atendo um cliente que ele é engenheiro. E é bem difícil falar de gestão com ele porque ele pensa de forma cartesiana, ele pensa numa linha reta. E a gestão não é isso, né? O que vocês trouxeram até agora é que a gestão é um monte de coisas que você... É uma árvorezinha com vários galhos que você tem que estar olhando. Opa, de manhã eu vou correr para cá para olhar inadimplência, à tarde eu vou olhar a venda, aí mais de tarde eu vou olhar capital humano, aí eu vou olhar a operação no meio da tarde, né? Então a gestão ela abrange tudo isso, né? E aí os números vêm para te dar essa certeza, né? Para tornar isso um pouco menos no achismo, né? Eu acho que a minha equipe está satisfeita, eu acho que está dando resultado, né? Então os números eles vêm para acabar com esse achismo, de fato. Perfeito.
Aqui a gente falou muito sobre o conteúdo de vários componentes curriculares do MBA, que já as aulas iniciam breve, né? Período de matrículas aí está aberto. Professor, os principais componentes curriculares a gente colocou aqui na mesa e discutiu hoje aqui? Eu penso que sim. Nós passamos aqui por administração do capital de giro, que é um assunto fundamental, quando a gente procura pesquisas, especialmente do Sebrae, o Sebrae traz muito pesquisas de por que as empresas têm problemas, por que as empresas fecham, por que as empresas quebram, que foi a pergunta que a gente iniciou aqui a nossa discussão. Sempre aparece lá nos top 5 lá, falta de capital de giro, má gestão do capital de giro, enfim. Então, esse é um dos conteúdos, é uma das disciplinas que a gente aborda lá. A necessidade de recursos financeiros de curto prazo para a gestão operacional das empresas, falando aqui um pouquinho mais tecnicamente, né? Então é dinheiro pro dia a dia. Os pila. Exatamente, é o dinheiro pro dia a dia, são os pila, né? Então nós passamos aqui por esse conteúdo, nós passamos aqui por toda a parte de cálculos de indicadores, enfim, que entra lá na parte de controladoria. Nós passamos para a questão, inclusive, de orçamento, de trabalhar com orçamento, com planejamento. Nós passamos pela necessidade de análise dos projetos de investimentos. A Marielle comentou aqui a necessidade de cálculo de payback, do tempo de retorno, né? Então, da taxa de retorno. Então, nós temos isso também no MBA em Finanças. Nós falamos sobre a questão de elaboração de indicadores, né? Enfim... E tem tantos outros assuntos. Na verdade, nós temos um conjunto de 14 componentes, 14 disciplinas, com assuntos focados, né, voltados para finanças empresariais. E uma novidade, né, nessa edição, né, professor? Um componente novo. Isso, nessa 8ª edição, então, nós temos um assunto que vem fazendo parte aí da área de finanças, né, que são as fintechs e moedas digitais. Então, é algo que a gente vinha pensando, vinha construindo para colocar no MBA em Finanças, e a gente contemplou agora com um componente que vai tratar, então, sobre startups financeiras, né? Que é essa parte das fintechs, e essa questão de investimentos em criptoativos. Se fala tanto em bitcoins. Não existem só os bitcoins, existe uma série de investimentos em criptoativos, em moedas digitais. Se fala muito em bitcoins porque é o mais comum, né? Mas tem tantos outros tipos de investimentos em criptoativos. Então a gente vem com esse novo componente aí que a gente falou de muitos conceitos aqui fundamentais, principais, pilares, né? Para a gestão das empresas. E aí nós temos esse conteúdo aí que vem como novidade para a 8ª edição do MBA em Finanças. Prof. Mari, quem são os alunos? Quem que procura o MBA em Finanças? Ele é voltado especificamente para que público? Para que públicos, né? Que são várias áreas envolvidas afins, né, para o MBA em Finanças. Ele é voltado para o gestor financeiro das empresas, ele é voltado para o empresário, né, que deseja conhecer mais sobre as finanças. E ele é um MBA de finanças corporativas, finanças empresariais. Então, ele é sempre voltado para a gestão da organização. Então, o público dele vai ser o gestor, ou o gestor financeiro, ou o empresário que exerce também essa função. Por que você procurou o MBA em Finanças, Douglas? Para ganhar mais pila. Importante! Olha aí, ó. Isso aí. Falando dos pré-requisitos, sempre foi a minha vivência, assim, na época eu trabalhava em banco, então era um MBA que encaixava bastante com as análises que a gente tinha que fazer das empresas lá dentro, né? E graças a Deus, inconscientemente, a vida me direcionou para esse ramo de gestão mesmo, então foi uma base preponderante, assim, para mim. Foi fantástico, mas resumidamente foi para ganhar mais pila no final das contas. Na verdade, o objetivo é agregar conhecimento, né? Você agrega conhecimento, depois você trabalha com esse conhecimento, exato, né? Então, caso de consequência, você busca conhecimento e depois você executa, enfim, essa bagagem de conhecimentos que você adquire. Assim, ele é voltado para todo esse público dito aqui e às vezes também para pessoa que não tem nada a ver com isso, digamos assim. A Vanessa é jornalista, mas eu quero me aprofundar um pouco mais na área de finanças, conceitos, enfim. É uma curiosidade que eu tenho. Também está convidada a participar do nosso pós-finanças, né, Vanessa? Até porque eu decidi empreender, né? Então eu acho que o empreendedor, esse que inicia, ele também
tem essa necessidade, é uma necessidade, eu diria, né? E até pra gente quebrar alguns conceitos, né, pessoal? A gente tem estudado bastante, lido bastante a respeito disso, né? E a gente percebe o quanto que a gente tem pudor de falar de dinheiro, né? De falar de lucro, né? Eu lembro da minha mãe dizendo assim, filho, não fala pra ninguém quanto que você ganha, porque é feio. Ah, cuidado pra não ser escravo do dinheiro. A gente tem um pouco de pudor. Eu acho que você ter conhecimento nessa área, que nem o Bagatini falou, mesmo que não seja a tua área de operação, o teu dia a dia, é importantíssimo pra você ter uma vida, talvez não empresarial, mas uma vida financeira pessoal, estável, de bem com a vida, você poder fazer aquilo que você quer, não ser escravo do dinheiro, né? Então o MBA é legal porque ele te abre, além do contexto empresarial, ele te abre pra vida pessoal, né? Então é muito bacana nesse sentido. E o Douglas trouxe uma situação, às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente numa área, então um bom mecânico, um bom médico, um bom, enfim, um profissional. E aí ele vai empreender, e aí falta a ele esses conceitos, esses assuntos que a gente está debatendo aqui, né? É o que a Marielle comentou. Ele é aberto a esses profissionais que estão na área de gestão, mas que às vezes não tem afinidade com isso. Eles vêm de outra formação. Eles são bons tecnicamente, mas na área deles, né? Mas e quando chega na área de fazer a gestão da empresa, que entra nesses conceitos de finanças empresariais, o MBA em finanças ele tem uma bagagem de conceitos, de componentes, de disciplinas, que assim, que a gente vai até em fusões, aquisições, avaliações de empresa, é um outro assunto importante que a gente pouco debateu aqui, a gente não comentou, né, sobre... acontece, talvez não com tanta frequência na gestão do dia a dia das empresas, mas existem momentos aí que uma empresa é adquirida por outra, enfim, e tem que fazer uma avaliação da empresa. Quanto que vale a minha empresa? Né, essa semana, uma colega minha tem passado por isso. Eles são sócios, né, são 3 sócios, e um dos sócios está se retirando. E aí cada um dos sócios está fazendo a sua avaliação da empresa, que pertence aos 3. Que complexo, vai bater, né? As 3? Aí que tá, né? Então assim, um dos sócios quer se retirar e aí ele tá oferecendo a parte dele para os 2 sócios. Então aí os 2 sócios, beleza, a gente compra a tua parte, mas quanto que ela vale? Do ponto de vista dele, tem um valor. Do ponto de vista dos outros sócios, tem outro valor. E aí, esse conceito sobre a avaliação de empresa, a gente trata lá também, lá no MBA em Finanças, né? Fazer uma avaliação de empresa. Então, esse é um assunto também interessante. Então, assim, enfim, tem como eu falei antes, tem 14 componentes o MBA em Finanças, né? Até lembrei de uma outra situação agora que é bem propriamente dita de gestão, mas que acontece muito com as empresas e envolve a questão financeira também, que é a sucessão familiar, né? E nós temos uma característica aqui de ter muitas empresas que são familiares, né? Acho que grande parte delas inicia assim. Então, esse é um processo que também envolve o financeiro e claro que o MBA vai contribuir para que isso seja um pouco mais leve, porque geralmente tem um processo, é um gargalo das empresas, muitas vezes, chegar a concluir o processo da sucessão, né? E sabe quando isso não acontece, Vanessa, de forma leve? Quando o ego do sucessor ou do cara que está cedendo é muito grande. Né? Quando a gente tem uma empresa que é bem estruturada, tem governança, né? Não no sentido de implantado governança, mas fundamentos de governança, né? Quando eu entendo que eu estou ali para gerar caixa, para gerar valuation numa empresa, não é o meu ego, não é o Douglas que quer, é o que a empresa precisa. Né? Então essa sucessão ela é bem menos traumática quando a empresa tem uma maturidade de gestão maior. E essa maturidade de gestão vem pelo processo do curso, vem pelas ferramentas, pelas metodologias, né? Então, mas o Douglas quer entrar aqui e revolucionar. Não, peraí, Douglas, tem esse indicador de caixa que você tem que entregar, tem esse indicador de lucro que você tem que entregar, tem esse indicador de operação que você tem que entregar. Então, é menos traumático o processo. É bem bacana, ajuda muito. E esse é um perfil do nosso aluno também, do MBA em Finanças. Nós temos lá filhos de empresários que estão se capacitando para futuramente assumir a gestão das empresas. Então é comum a gente ter esse público, né? Esse aluno. Faz uma enquete lá no início da aula, né? Sim. Qual o objetivo que te moveu para fazer o MBA em Finanças? Nós temos uma empresa familiar e eu estou buscando conhecimento porque é da família, né? Então vai seguir na família e alguém vai ter que tocar o negócio, né? E aí eu tô aqui, tô buscando conhecimento para futuramente eu ser o gestor da empresa. Porque então, acaba, né, Bagatini, que o gestor lá, o pai, o patriarca, né, ele administrava no feeling, né? Sempre fiz assim, sempre deu certo assim. E agora não é mais assim que acontece. Então é o momento que esse filho, esse sucessor, procura essa especialização para parar de administrar só olhando no feeling, né?
Mas Só no eu acho, né? Só no eu acho. Só no eu acho. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Isso é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, queria agradecer vocês imensamente pelas excelentes contribuições. Muito, muito obrigada por estarem aqui no segundo episódio do Pod Pós-Uno sobre especificamente esses conteúdos todos que envolvem finança, né? E sobre o nosso curso MBA Finanças, que está com matrículas abertas, né, professor? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço, é uma conversa bem legal, bem descontraída. Agradeço o convite da Marielle, agradeço o convite que eu fiz a Marielle e ela ter aceito o convite que eu fiz ao Douglas também ter aceito esse convite, e a gente está aqui fazendo essa conversa bem legal. Muito obrigada. Algumas considerações finais, as últimas palavras do nosso episódio, prof. Marielle? Agradecer o convite que o Bagatini me fez, agradecer vocês, o Douglas. Para mim é sempre muito gratificante estar aqui falando de Uno Chapecó, falando do MBA em Finanças, que também sou egressa, onde o professor Bagatini foi meu professor, então para mim é sempre sempre muito prazeroso. Eu sempre estudei na Uno, né? Quando você leu o meu currículo, né? Então desde a graduação até o mestrado, então para mim é sempre muito gratificante e me sinto muito lisonjeada de poder estar aqui falando de Uno Chapecó e desse MBA em Finanças, que para minha carreira, para mim também foi tão importante e com certeza um marco na minha trajetória profissional. Muito obrigada. É uma honra. Sou muito grato ao Uno Chapecó pelo que vocês fizeram com a minha vida empresarial, né? O curso tem um pouquinho desse propósito, então, de coração, obrigado pelo convite também, né? E acho que a mensagem que fica aí para todo mundo no final é: parem de gerenciar no achismo, né? Eu acho que a gente não tem mais tempo para isso, né? A volatilidade do nosso mercado hoje é muito grande. Aquilo que era verdade quando a gente acordou hoje de manhã, talvez não seja mais verdade agora. E a única forma de você prosperar dentro da tua empresa é você tendo total conhecimento daquilo que você está construindo, né? E a gente não pode ser nunca refém das coisas, né? A gente tem que construir esse resultado, e o curso nos ajuda muito nisso. Então fica o convite para todo mundo participar aí, que eu tenho certeza que mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês também aí. Muito, muito obrigada. Muito obrigada também a quem nos acompanhou, né? Assim a gente encerra a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, a gente espera muito que sim. Compartilhe esse link e não esqueça de se inscrever aí. O nosso próximo episódio, que é o terceiro episódio, é sobre direito digital e LGPD. E lembrando também que tem muita informação sobre os novos cursos de pós-graduação da UNO, cursos top trend do mercado, no site uno.edu.br/pós, e nas redes sociais busca lá Pós-Uno Chapecó. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.